E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Então nós vamos agora continuar com a nossa série agora que diz assim, oração, tipos de oração feita no Velho Testamento. A nossa série tipos de oração feita no Velho Testamento. Hoje, um modelo de oração que nós vamos ver, um tipo de oração que foi feita no Velho Testamento é a oração apelando ao amor de Deus. É o tipo de oração em que você não há condição mínima sua de receber uma resposta de Deus, mas ainda é tentado, Senhor, pelo seu amor, nos responda. Então há esse tipo de oração e nós vamos verificar que essa oração foi feita pelo profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, né? Ele fez essa oração por Jerusalém. Mas infelizmente, o que se conclui, essa oração não foi atendida, porque o povo de Israel, o povo que era conhecido como o povo de Deus, então ele conseguiu acender a ira de Deus contra eles. Você está vendo, pessoal? O povo de Deus conseguiu acender a ira de Deus contra eles. É isso que vocês têm que avaliar. Vocês têm que examinar se a ira de Deus não está acesa contra você. Porque a Bíblia nos fala que Jesus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde como estás. Mas a Bíblia que Jesus quer nos dizer é aqueles que são ignorantes, estão no pecado, aqueles que são pobres, miseráveis, cegos e nus espiritualmente. Preste atenção, aqueles que são pobres, miseráveis, cegos e nus espiritualmente, não é literalmente não. Há pessoas que ela é pobre espiritualmente, cega espiritualmente, miserável espiritualmente, está nu espiritualmente. Então, essas pessoas são as que Jesus está chamando, que quer aliviar o jugo dela. São pessoas gentis que não conhecem a verdade, têm uma cegueira espiritual. Então Jesus está querendo perdoar os pecados deles, trazer uma regeneração, uma purificação para eles. Jesus não leva em conta o que essas pessoas, o qual não conheceu a verdade, não andou na verdade, o qual ainda Jesus Cristo não fez uma restauração dentro dela, porque ela não conhece. Então essas pessoas, o que elas fizeram ou estão fazendo no tempo da ignorância, Jesus não leva em conta. Deus não leva em conta o que o pecador faz no tempo da ignorância, quando ele não conhece, quando ele não sabe a palavra de Deus. Mas aqui, agora, pelo contrário, agora aqui no tempo de Jeremias, o qual Jeremias viveu, é o povo Deus, o povo que conhece a Deus, o povo que viu
a manifestação dos milagres, dos prodígios, viram as maravilhas de Deus. Fazendo um contexto aqui rapidamente, é o povo que foi liberto do Egito, o povo que estava no Egito. Deus tirou eles do Egito por mão forte, eles viram prodígios e milagres no Egito. E Deus ficou com esse povo no deserto, onde homem nenhum poderia sobreviver naquele deserto. Eles ficaram ali por 40 anos e sobreviveram. Deus cuidou deles ali no deserto. E Deus introduziu eles numa terra boa e ampla que manava leite e mel. Deus tinha prometido: eu vou dar para vocês uma terra boa, ampla, que mana o quê? Leite e mel. E Deus introduziu eles nessa terra. Só que essa terra estava ocupada por outros povos conhecidos como os cananeus, jebuseus, heteus, heveus. Vocês estão entendendo? Povos pagões, povos que serviam a outros deuses, povos que não queriam relacionamento com o Criador. Embora Deus tenha criado eles preferiam ser idólatra. Eles preferiam adorar outros deuses. Eles não reconheciam Deus como o verdadeiro Deus. Então, por causa disso, Deus os desterrou daquela terra. Deus o eliminou eles daquela terra. Deus tirou eles daquela terra e deu aquela terra ao povo de Israel. O povo ele havia tirado do Egito. Essa terra agora vai ser sua. Eu vou introduzir vocês dentro dessa terra. E Deus, uma vez introduzindo o povo nessa terra, foram passando-se os anos. O povo de Israel foi crescendo. Veio os reis de Israel. Saul, veio Davi, que foi edificando nessa terra. Veio Salomão, que teve o grande reinado do rei Salomão. Prosperidade e a paz reinava naquela terra. E Deus escolheu um lugar naquela terra. Escolheu um lugar para ser a habitação dele. Quando Salomão ofereceu os grandes sacrifícios de animais, Deus se agradou e falou: aqui vai ser a minha morada, um lugar separado para mim. Porque Davi, ele um dia no palácio, ele se sentiu muito triste, porque ele pensou: eu habito em moradas de pedra e o Senhor habita em tendas. Não, eu vou construir um palácio para o meu Deus. E Deus falou: Davi, você não vai poder construir porque você tem as mãos manchadas muito de sangue, mas o seu filho Salomão construirá. Eu estou, pessoal, fazendo um resumo aqui bem rápido, tá, da história. Nós vamos entrar então na palavra que vai mostrar a oração de amor que foi feita por Jeremias em favor desse povo. Então Salomão construiu esse templo e Deus falou que ali era a habitação dele, o lugar que Deus escolheu para ele naquela terra, onde Salomão tinha construído ali aquele templo, tinha feito aquele sacrifício. Mas o que acontece? Foram se passando os anos, os homens não nasceram para a semente. Então Davi reinou, Salomão reinou, e aí o povo de Israel foram trocando de reis. Assim que Salomão morre, aí houve divisão no meio do povo de Deus. Um já não aceitava mais o reinado do outro. Então se dividiram um reino para o norte, um reino para o sul. Ao norte ficava um rei para 10 tribos, e ao sul um rei
para duas tribos, que era a tribo de Judá e a outra tribo de Benjamim, se eu não estiver enganado. Uma capital era em Samaria e a outra capital do Reino do Sul era Jerusalém. E aí começa a corrupção do povo de Deus. A corrupção do povo de Deus se espalha por toda a terra que Deus havia dado para aquele povo. O rei de Samaria, o rei Acabe, se casa com a Jezabel. Começa a implantar a prostituição no reino de Samaria, a prostituição espiritual. Começa a adorar outros deuses, a Baal, a Aserá. E isso Deus começa a se irritar. Há a manifestação de Elias, que mata todos aqueles profetas mentirosos. Em Judá ainda há sinceridade. O rei Josafá, o rei temente a Deus, ainda teme ao Senhor e não deixa a idolatria entrar no reinado do sul. Mas o rei não pensa direito e casa o seu filho com a filha do rei do norte, que é o rei Acabe. O rei Acabe, casado com Jezabel, tem uma filha, casa com o filho de Josafá. Anos à frente, a filha de Jezabel corrompe o filho do rei Josafá, e agora em Jerusalém, no local escolhido por Deus, no lugar santo, agora se pratica a idolatria. Colocada a idolatria dentro do templo, no lugar onde Deus escolheu. Olha, no santo do santo, onde só entrariam os descendentes de Arão, agora é colocada a idolatria a todos os deuses. Passaram-se os anos, levanta o rei Manassés. Ele coloca adoração lá dentro do templo, nos pátios do templo. Ele coloca sacrifício aos deuses, às estrelas. Eles acreditavam que cada estrela era um deus, então fazia sacrifício para cada estrela. Então a ira de Deus se acendeu contra esse povo. Vocês estão vendo? Um povo cuidado por Deus. Deus já havia tirado outro povo que estava naquela terra, que eram os jebuseus, cananeus, heteus e heveus, porque adorava outros deuses, praticava idolatria. E agora o povo que se dizia de Deus estava praticando agora esse pecado, o qual Deus abomina, Deus não aceita. Ele estava praticando uma prostituição espiritual. Era uma abominação dentro do lugar santo, do átrio, servindo a outros deuses. Será que isso hoje acontece? No lugar mais santo, mais alto da igreja, será que estão adorando ao verdadeiro Deus ou a outros deuses? Aí as pessoas oram, clamam, buscam, jejuam e não veem resposta e não sabem por quê. Vocês estão conseguindo agora compreender nesse contexto que eu estou explicando para vocês rapidamente nesse resumo? Então, chegamos a essa situação aqui em que nós vamos ler agora Jeremias 14.
E Deus já anos foram se passando e a ira de Deus se acendeu contra esse povo. E Deus suportando, tolerando essa traição. Chega ao ponto, em outros livros, se eu não me engano, de Isaías ou de Ezequiel, Deus fala: eu me sinto como um marido traído. Imagina você, marido, vendo a sua esposa te trair, se deitar com outro todas as noites, porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então Deus presenciava a noiva dele, o Israel, noiva, escolhida dele, todos os dias se deitar com outro homem e ele presenciar e ver. Na própria cama dele, era o templo, o local escolhido, Israel se prostituindo com outros deuses, adorando, se relacionando com outros deuses. Hoje, quantas histórias nós não ouvimos que homens pegam a esposa com outro? O que acontece? O esposo vai lá e se vinga, não é? Mata tanto um como o outro. Tem uma ira porque não aceita a traição. Não é assim? Quantas mulheres que é morta hoje porque já viu os maridos traindo? E agora Deus suportando isso anos e anos, pedindo para que o povo se arrependesse. E o povo não se arrependia. Então, onde nós vamos ler aqui, Jeremias 14, Deus então começa a castigar o povo. Deus envia uma seca. E o povo começa a sofrer. Vamos ler aqui rapidamente, aqui, Isaías 14. Começa dizendo assim: ó Senhor Deus, o Senhor Deus me disse o seguinte, a resposta da seca. Então, havia uma seca em Israel. Quando há seca, então, não tem plantação, não tem água para beber. Todos começam a sofrer sem água. Ninguém vive. Então Deus começou o quê? A apertar esse povo. Então, em Jeremias diz assim: o Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca. Vamos contextualizar um pouco do que estava acontecendo antes que ele fez a oração apelando ao amor de Deus, porque condições, nada que esse povo estava fazendo estava agradando a Deus. Então Deus estava retribuindo o que esse povo estava mandando para ele. Não é assim? Aquilo que você planta, você colhe. O povo estava dando traição para Deus, prostituição. Então Deus estava rejeitando aquele povo. Deus estava enojado com esse povo. Deus estava sentindo repúdio desse povo. Então Jeremias diz aqui em Isaías 14: o Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca. Esse foi o número 1. O 2 diz assim: o povo de Judá está de luto, chorando a sua cidade. O povo de Judá está de luto, chorando. A sua cidade estão morrendo. O povo está abatido, jogado no chão. E Jerusalém grita pedindo socorro. As suas cidades estão morrendo. O povo está abatido, jogado no chão, e Jerusalém grita pedindo socorro. Olha, tá vendo? A seca era tão grande que o povo estava nessa situação. O 3, os ricos daquela época, a hora que eles faziam, os ricos mandam os empregados buscarem água. Olha, a cegueira deles era um tanto. Eles tinham os funcionários ricos daquela época, que eram prostitutos espiritual.
não tinha consciência, falava para o empregado: vai lá buscar água, vai logo. Olha, estava louco, cegos. Os ricos, Jeremias 14, agora o versículo 3. Os ricos mandam os empregados buscarem água. E eles vão até os poços, porém não encontram água. E voltam com os potes vazios. Cadê a água? Não tem água. Mas os ricos, nas suas prepotências, nas suas arrogâncias, não estavam vendo nada. Vai lá buscar água, dá um jeito, traga água. E voltava os empregados com os potes vazios. Então, cobrem as suas cabeças, desanimados e atrapalhados. Vocês estão vendo? Aí tinha que cobrir a cabeça. Ó, desanimados e atrapalhados. Vamos ver o 4. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados, porque não chove e a terra está seca. Então a pessoa que fazia o plantio estava o quê? Cobria a cabeça. Estava desesperado. O que nós vamos fazer? Não tem água. Se não tem água, a plantação não cresce. Deus estava retribuindo ao povo. Aí nós vamos chegar ao ponto que Jeremias vai fazer essa oração, que Deus então apelasse pelo amor dele. Ó, no campo, agora Isaías 14, 5. No campo, as veadas abandonam suas crias, pois não há camping. Então, os animais, as veadas que tinham os seus filhotes, abandonavam. Não há campo para pastar. O que elas faziam desesperadas? Até os animais estavam desesperados. A mãe e veada abandonava. Vambora, deixa ele aí, vai morrer mesmo. Os jumentos selvagens ficavam parados no alto dos morros e com falta de ar respirava com os lobos. Eles não enxergavam bem por falta de pasto. Tá vendo? Então o jumento com o lobo estava sem entender o que está acontecendo. Não há pasto, não via nada verde e não havia água por causa do pecado do povo. Aí o 7. E o meu povo disse. Agora Deus falando na boca de Jeremias. O que o povo disse? Ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajude. Como prometeste, nos ajude como o Senhor nos prometeu. Muitas vezes nós afastamos de ti e contra ti temos pecado. Olha o povo reconhecendo mais uma vez que estava pecando contra Deus. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades. Ah, é? Vocês estão sabendo que é eu que te salvo quando vocês estão em dificuldade? Porque é que tens de ser como um estrangeiro em nossas terras, ou como um viajante que só pousa uma noite? Eles estavam perguntando: por que nós temos que ser como os estrangeiros, como um viajante que só pousa uma noite? Porque é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa, como um soldado que não tem força para defender os outros, mas tu, ó Senhor, está entre nós e nós somos o teu povo, não nos abandones. Então o povo aqui estava orando a Deus, arrependido mais uma vez, sabe?
Deus já estava no limite de perdoar. Perdoava, salvava o povo, passava-se um tempo, o povo vinha, fazia essa oração para ele. Sabe? Já mesmo a ladainha, não, amor, me perdoa, eu juro, olha, vamos reconciliar, eu não vou mais te trair, já viu? Casinho. Depois passa um tempo, tá o quê? Traindo o Senhor de novo. O versículo 10. Aí o Senhor me disse, não me peça para ajudar esse povo. Eu já estava no limite com esse povo. Eu já não acreditava mais, já não tinha mais credibilidade. Já viu aquela pessoa, você já viu? Tem horas que você já teve problemas, né? Com pessoas que têm problemas com entorpecente. Ele fala, não, agora eu vou parar. Agora pode, não, agora. É quando fica 2, 3 semanas, quando você pensa que não, ele tá tudo novo. A pessoa vai perdendo o que é credibilidade, confiança. Aí Deus diz ali no 10, dá um momento aqui, pessoal. E o Senhor, Deus disse o seguinte, isso, eu estou no 10, né? Isso. E o Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo: eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Estão vendo? Aqui no 9 ali, né, termina dizendo assim: e o Senhor está entre nós e nós somos o teu povo. Não nos abandone. O 10 começa assim: o Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo: eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das suas maldades que eles fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse: não me peça para ajudar esse povo. Deus estava falando para Jeremias: não me peça para ajudar esse povo mais. Cuidado, pessoal, você que diz cristão está incluído evangélico e católico, porque o Brasil é 95% cristão. Vocês correm um grave risco de cair nisso daí, ó. Você está compreendendo? Se você se diz um católico não praticante, um evangélico que não compreendeu a palavra de direito, possa ser que Deus perdoe os seus pecados. Deus não está levando o que você está fazendo na ignorância. Igual eu comecei falando no vídeo, mas se você é um conhecedor da palavra e peca de consciência, cuidado. Abra os seus olhos. Será que não é por causa disso que Deus não está respondendo a sua oração? Você nunca obtém uma resposta de Deus? Não é possível, meu Deus do céu. A gente, por mais frágeis e fraco que a gente seja, a gente ora a Deus. Não temos todas as orações respondidas, mas nós vemos uma resposta. Puxa, Deus me deu essa resposta aqui. Olha, eu pedi para Deus isso, Deus me deu. Olha, isso aqui, Deus me respondeu. Não, aquilo ali não, mas isso aqui, ó, Deus me respondeu. Eu tinha uma dor aqui, Deus me curou. Saiu. Nossa, eu pedi para Deus que eu queria exatamente que meu filho fosse assim. Eu queria que ele me desse um lugar para me morar confortavelmente, simples, mas do jeito que eu queria, ele me deu. Eu queria uma esposa assim, ele me deu. Eu queria um esposo, ele me deu. Mas tem gente que não tem nada. Ele pede uma mudança do filho, Deus não dá. Ele pede uma coisa, nada. Ele fica, glória a Deus, aleluia, oh meu, maravilha. E só decepção. Quando você pensa que não, essa pessoa está largando
a fé dele em Deus, começa a duvidar, vira ateu. Será porque você não está conhecedor da palavra, está vivendo no erro e não se arrepende? Deus está abominável, você está fazendo coisa abominável a Deus, você está fazendo uma mistura entre Deus, o verdadeiro Deus, e outros deuses. Você está ouvindo vozes que não é de Deus. Você está se guiando por palavras que não está sendo direcionada de Deus. A palavra de Deus é direcionada como, Abraão? Vem daqui, ó. 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 Aqui vem a voz de Deus. Eu estou lendo a voz de Deus para você. É isso que ele está falando. Vamos continuar vendo ali. Mas o Senhor respondeu. Eu estava no 13, né? Jeremias 14, 13. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, tu sabes que... Vamos ler o 12, perdão, tá, pessoal? Me perdoe. Eu quero encerrar rápido para não ficar um vídeo muito longo. Mesmo que, olha só, termino no 11, né? Estava no 11. Aí o Senhor me disse, não me peça para ajudar esse povo. Agora Jeremias 14, versículo 12. E mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando para vocês? Jesus fala assim, a clausta de demônios que só sai com jejum e oração. Jesus incentivava os discípulos a jejuar e a orar para expulsar claustras de demônios. Os discípulos eram pessoas arrependidas, reconheceram em Jesus que ele era o Messias, que eles eram pecadores, eles se submeteram aos ensinos de Jesus. Eles eram religiosos, judeus, largaram a sua religião e passaram a seguir os ensinos de Jesus, se batizaram, se arrependeram dos seus pecados. Aí Jesus falou para eles, ó, a clausta de demônios que só sai com jejum e oração. Mas eram o quê? Pessoas que estavam se submetendo aos ensinos de Jesus. Você lembra que eu sempre estou falando? Nós temos que ensinar o que Jesus nos deixou, os ensinos dele. Porque se você estiver nessa condição aí, nessas condições que esse povo em Judá estava lá na velha aliança, adorando outros deuses, dentro da terra de Deus, e Deus tinha feito milagres e prodígios para eles, eles abandonaram a Deus, viraram a costa para Deus quando as coisas apertavam, eles se voltavam para Deus. Ó Deus, nos perdoa, Deus perdoava, livrava eles dos inimigos. O que eles faziam depois? Voltavam a praticar as mesmas prostituições, ouvindo a outros deuses. Olha só o que vem por aí. Então o 11 diz assim, ó. Aí o Senhor me diz, não me peça para ajudar esse povo. O 12, mesmo que jejum e ore, eu não o ouvirei. Continuando, não os aceitarei, mesmo que me ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Então esse povo aqui tinha feito a ira de Deus se acender sobre eles. Não adiantava mais jejum, oração. Era um caso perdido, porque Deus, pessoal, ele é onisciente, onipresente, onipotente. A pessoa que conhece a verdade. Você conhece, tá? Estou falando aqui da pessoa que conhece a verdade, viveu na verdade e peca deliberadamente. Peca porque quer, sabe que é errado.
sabe que Deus não se agrada daquilo e está fazendo. Mente porque quer. Deus fala, você pode jejuar, você pode orar, que eu não vou te atender. O 13 agora. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas, presta atenção agora no 13. Olha só, Jeremias 14, versículo 13, olha aí que o profeta está dizendo para Deus. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra e nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haverá paz. Vocês estão vendo isso hoje por aí? Vocês já viram isso aí no passado? O ano passado? Vou ler de novo o que Jeremias vai falando ali. Então eu disse a Deus, oração, ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra, nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haverá paz. Profeta, né? E ficou prometendo aí algumas coisas aí atrás, né? Falaram que vai ser assim. E acabou o quê? Não sendo. 14, Jeremias 14, 14. Mas o Senhor respondeu: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Olha aí o que acontecia lá no reino de Judá, na época de Jeremias. Olha aí, Isaías 14, 14. Mas o Senhor me respondeu: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Abre o olho, povo. A consequência agora de quem ouve o profeta mentiroso. E eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e nunca lhe disse nada. As suas visões são mentiras, e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Deus respondendo para Jeremias que além do povo agora estar servindo a outros deuses, se prostrando a outros deuses, se prostituindo com outros deuses, fazendo o que os outros povos faziam naquela terra que Deus tinha dado para aquele povo. O povo se prostituindo com outros deuses. E o povo agora, em vez de ter uma palavra de repreensão para se converter do seu maus caminho, o que estava acontecendo? Tinha profetas mentirosos que falavam: não, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer bênção. Será que tem hoje isso no nosso meio? Paz, bênção, vamos fazer jejum, orar pelo nosso país. Deus vai abençoar nosso país. E oraram, e oraram, e oraram em favor de um objetivo que eu acho que você já deve saber qual. E oraram demais e não via resposta. E eles ficaram decepcionados, e profetas profetizaram: não, vai ser 2-2. Mentirosos. Só para enganar vocês. Não deixe que Deus acenda a ira dele contra vocês, não. Vou ler o 15, eu vou encerrar. Vou chegar lá no ponto da oração que ele fez por amor. O 15 diz assim: e eu, o Senhor, digo a vocês o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que não profetizaram em meu nome. Olha aí, hein? Olha aí.
Deus falando na boca do profeta Jeremias. E eu, Senhor, digo a vocês o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizem em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome nesse país. Eu os matarei na guerra e de fome. Eu os matarei na guerra e de fome. Vocês estão vendo? Na época lá em Judá, o povo pecando, errando, se prostituindo, fazendo abominação contra Deus, e os profetas falando que não, Deus vai trazer paz. Mentiroso, Deus está falando que ia matar eles na guerra e ia matar eles de fome. E vou ler o 16 aqui para encerrar e vamos logo na oração que nós queremos ver. Então, Jeremias apelou pelo amor de Deus. O 16 diz assim: e as pessoas a quem eles disseram essas coisas também serão mortas na guerra e de fome. Qual profeta vocês estão dando ouvido? Olha o que diz aqui Jeremias 14:16. As pessoas a quem eles disseram essas coisas também serão mortos na guerra e de fome, e os corpos deles serão jogados nas ruas de Jerusalém, e não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, os seus filhos, as suas filhas, e eles pagarão pelas suas maldades. Tá vendo aí quem está dando ouvido a profetas mentirosos? Lê aí. Isaías 14, versículo 16. Pessoal, essa era a situação do povo em Jerusalém na época do profeta Jeremias. Um povo pecaminoso, fazendo abominação diante de Deus, prestando culto a outros deuses, fazendo feitiçaria, imundícia, idolatria, dentro do templo de Deus. Anteriormente, quando Jeremias nasceu na época do rei Manassés, havia colocado dentro do templo, acendendo, colocar idolatria dentro do templo, Baal, Aserá, no pátio, no átrio, era um altar para cada deus das estrelas. Eles consideravam cada estrela um deus. Vocês podem ver no Egito, eles consideravam o sol como deus Ra, é isso? E naquela época também naquela região ali, os povos pagãos daquela época, tinha cada estrela como um deus também, né? Então, o rei Manassés, que antecedeu o nascimento de Jeremias, fez isso nos templos, estava acostumando o povo à idolatria. Aí os profetas que se dizia ser de Deus, em vez de profetizar contra o pecado, o erro que estava dentro do povo de Deus, do povo de Judá, o lugar santo que Deus tinha escolhido, em vez de profetizar, vocês parem com isso. Não, vai ter paz. É isso mesmo que Deus está querendo. Aí o povo orava, se arrependia diante de Deus e não via resposta. O que estava vindo era o castigo de Deus, a seca. O povo estava perecendo, os animais todos perecendo, os ricos na sua soberba. Vai lá buscar água. Estava louco da cabeça. O povo estava doido. Estava dando ouvido a profetas mentirosos. E Deus falou aí para Jeremias: iam todos morrer se não se arrependesse. De verdade, não da boca para fora. Não, eu me arrependo, não, que isso, eu rasgar o coração e não as vestes.
fala com a boca cheia de água, eu me arrependo. Mas o coração está ali preso no erro, não quer reconhecer que praticou o erro no passado. O erro estava acumulado nas costas. Hoje não está assim? Você é um cristão, tanto católico ou evangélico, que está com um acúmulo de erro. Deus, a ira de Deus pode ter se acendido contra você. Você ora. Cadê a resposta? Por que será que Deus não nos respondeu? Nós oramos tanto, nós jejuamos tanto. Por que será que Deus nos abandonou? Hipócrita, abra os seus olhos. Olha ali o versículo 16, que eu vou encerrar e vou ler o versículo onde Jeremias apela pelo amor de Deus para que atenda e socorra esse povo. O 16 assim: as pessoas a quem eles disseram essas coisas também serão mortas na guerra e na fome. E está dando ouvido a profetas mentirosos. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém, e não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá com todas elas, com as suas esposas, com os seus filhos, com as suas filhas, e eles pagarão pelas suas maldades. Essa era a situação do povo. Eu falo hoje, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. Se arrependa. Se arrependa do teu erro. Chega no versículo 21, Isaías se desespera e faz uma oração a Deus, apelando pelo amor de Deus. Deus tenha compaixão desse povo. Olha o que ele disse no Isaías 14, 21. Tipos de oração feita no Velho Testamento. Não nos rejeite por amor do teu nome. Senhor, não é por amor de nós não, mas pelo amor do teu nome. Não nos rejeite. Não abata o trono da sua glória. Lembra-te e não anule o teu concerto conosco. Então essa é a base do nosso vídeo de hoje. Não nos rejeite por amor do teu nome. Não abata o trono da tua glória. Lembra-te do teu concerto e não anule lembre-te do teu concerto e não anule o teu concerto conosco. Então, Isaías apelou pelo amor de Deus, mas infelizmente, pessoal, o erro dessas pessoas foram tão grande. Infelizmente, vocês sabem a história, o fim dessa história não acabou bem. Jerusalém foi destruída, muitos foram mortos na rua de Jerusalém, muitos foram levados cativos para a Babilônia. E o que restou de Jerusalém foi toda destruída. Vocês sabem continuamente dessa história. Mas Isaías tentou alertar o povo. Isaías tentou apelar pelo amor de Deus. Senhor, pelo teu amor, tenha misericórdia desse povo. Mas o pecado, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas se o pecador não quer se arrepender do seu pecado, felizmente, pelo pecado ele vai morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Então, quando vê um pecador lá de fora, ignorante, pecador, um pobre, um miserável, cego e nu, e age no pecado por ignorância, quando ele toma conhecimento da verdade, ele se arrepende e se converte do seu mau caminho. Aí o Senhor Jesus vem e perdoa ele, atende a oração dele, cuida dele. Mas aquele que conhece
Estava andando na verdade, sabe? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade um dia libertou ele, mas ele se tornou para o mal. Ele sabe que está na mentira, sabe que tudo aquilo que ele está ouvindo é mentira, mas ele gosta, ele quer ficar naquilo. Mentira. No engano, na idolatria, na abominação. Ele despreza essa palavra para ouvir palavras de homem, de espírito de engano. Espírito enganador falando na boca de muitos. Não, falou. Falando aí que foi Deus. Então, se você não se arrepender, não se afastar disso, Isaías fez uma oração, ainda que por amor, apelando pelo amor de Deus. Mas, se você for ver o capítulo 15, vou dar uma lidinha aqui no capítulo 15, já vou encerrar. Olha só o que diz aqui o capítulo 15. Vou ler aqui uns 2 versículos do capítulo 15. Olha só o que Deus responde para Jeremias. Então o Senhor Deus me disse: mesmo que Moisés e Samuel estivesse aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Manda essa gente embora, que suma da minha frente. Olha, pessoal, acenderam a ira de Deus. O pessoal, em vez de conseguir acender o amor de Deus, pensa, Deus estava se sentindo como um marido traindo, se sentindo como um marido traído. Viu o seu povo toda noite na prostituição, se deleitando no pecado, no adultério, na própria cama dele, que era o santuário dele. E anos ele perdoava, e o povo caía de novo. Aí ele se encheu. Então você que se diz um cristão, pense no que você está fazendo direitinho. Pensa, tá? Vai orar a Deus: Senhor, mostra o teu pecado, eu quero me arrepender. Porque nem o amor de Deus mais vai te salvar. O amor de Deus é Jesus, que foi oferecido na cruz. Aquele sacrifício da cruz já não está mais servindo nada para muitas pessoas. Está escrito ali, interessante, no capítulo 15. Então o Senhor Deus me disse: mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó desse povo. Mande essa gente embora, que suma da minha frente. Pessoal, vamos orar a Deus pedindo perdão dos nossos pecados, hein? Vamos pedir perdão, porque o que nós devemos mais pedir para Deus é perdão, porque nós não queremos chegar nessa situação. Bem, vamos fechar nossos olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós pedimos perdão pela petulância agora de estar entrando na sua gloriosa e bendita presença, mas nós sabemos que nós somos homens falhos, frágeis e pecadores, ó Pai. Eu entendo que eu estou diante de Ti agora pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, pelo amor que Ele teve por mim de se entregar em meu favor. E eu sei que aquele sangue agora, ó Pai, que Ele verteu na cruz, cobre todos os meus pecados, ó Pai. Aquele sangue, ó Pai, cobre os meus pecados, porque se não fosse por aquele sangue, então eu nem existiria, eu não viveria. Que como nós dependemos do oxigênio para viver, na nossa vida espiritual nós dependemos daquele sacrifício da cruz. É o oxigênio espiritual que nós temos para respirar e sobreviver espiritualmente, ó Pai. Então perdoa nossos pecados, que abra a nossa mente, ó Pai, que caia a pedra está na nossa mente, que cauteriza a nossa mente, que venha a ser quebrado e nós venhamos entender o nosso erro e nós venhamos reconhecer e vir te pedir perdão. Se é um pecado, ó Pai, que tem as escamas nos nossos olhos, que ela venha se cair e nós venhamos então lhe pedir perdão, ó Pai, de todo o coração, rasgar os corações diante de Ti, ó Pai, implorar de Ti o perdão sincero, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai.
paixão da nossa vida, da nossa alma, da nossa consciência, Senhor. Nós te pedimos pelas tuas misericórdias. Nós pedimos, ó Pai, que nós venhamos conhecer aquele favor imerecido que o Senhor nos ofereceu ali na cruz do Calvário. Nós não merecíamos, eu tenho consciência disso. Eu sei que era para mim estar ali naquela cruz, ó Pai. Era para mim ser crucificado, ser esfolado, cuspido, envergonhado, massacrado. Era eu que era para estar ali, não era o Senhor Jesus Cristo. Ele veio morrer em meu lugar. Eu reconheço o amor que Ele teve por mim. Ele me amou de uma tal maneira que Ele disse: não, eu não quero você ali. Eu te amo, eu vou lá no seu lugar. Eu sou grato a isso, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Me ensina, ó Pai, a te seguir. Ensina esse povo que acompanhou esse vídeo a te seguir, ó Pai. Nós queremos o teu perdão, Senhor. Nós não queremos andar no engano, na mentira. Nós queremos andar na tua verdade. Nós sabemos que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Ele nos guia toda a verdade, nos coloca agora diante do Senhor. Ó Pai, toca no coração daqueles que agora estão ouvindo essa oração, que acompanhou essa palavra até aqui, ó Pai. Guarda ele, a mente, a alma e o coração dele. Coloca eles debaixo de tuas asas, Pai. E que eles venham habitar debaixo da sombra do Onipotente, Senhor. Que nós venhamos ter, então, um coração igual ao de Davi, um coração segundo o coração de Deus. E nós venhamos buscar, ó Pai, da fonte da água da vida, que jorra do teu trono, ó Pai. Que nós venhamos se limpar todos os dias e que nós não venhamos cair, ó Pai, nesse engano, nesse engodo, e que nós venhamos te aborrecer. Abra os nossos olhos, ó Pai, nos corrija todos os dias da nossa vida. E que tudo que nós venhamos fazer seja para a honra e a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, pessoal, nós encerramos essa palavra. Tipos de oração feita no Velho Testamento. Nós vimos que Jeremias apelou pelo amor de Deus, mas nós não convertemos da nossa hipocrisia, dos nossos erros. Então a nossa oração não vai ser ouvida. Eu tenho que vir aqui falar a verdade para você, porque muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas. Por causa desse tipo de coisa aí, o povo praticou. E hoje nós vemos essas coisas nos dias de hoje, e muita gente decepcionada, entristecida, caída na fé, desanimada, porque não está entendendo que aborreceu a Deus. Você precisa rasgar o seu coração, sua mente, se arrepender de corpo, alma e espírito, para que você venha se reconciliar com o seu Deus, com o reino de Deus. Bem? Então encerro o vídeo. Convido a vocês, vou estar ali na Rua Renata Aparecido Leal, no número 205. Ali quartas-feiras às 19h30, sexta-feira às 19h30, domingo 8 horas da manhã, no domingo à noite às 19 horas, nas segundas-feiras às 20 horas. Você que está ali, nós vamos estar ali ensinando a palavra de Deus. Caminho pelo qual você deve andar. Fora disso, vai ser engano, né? Então, o que o Pai mandou a gente fazer através do Filho: ide, ensinai o Evangelho a toda criatura. Então, nós temos que aprender o correto, né? Aprender o correto. Então, fica com Deus, que Deus te abençoa, e até aí um próximo vídeo. Amém.